Se você vem enfrentando alguns fracassos e não consegue encontrar as razões para tantas dificuldades, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Você pode estar sofrendo de autossabotagem. Isso mesmo, talvez não seja simples a falta de sorte, e o problema está na sua mente, que insiste em te sabotar. Esse comportamento funciona como um mecanismo de defesa contra seus conflitos, porém, em vez de te proteger, ele tem te prejudicado. E é sobre exatamente isso que eu irei te falar hoje. Vou te mostrar o quanto a autossabotagem pode te prejudicar e os benefícios em se livrar dela, e que não vai ser fácil. E é claro que eu vou te mostrar também como se livrar dela. Então, se você se interessou pelo assunto, fica aí comigo. E como já é de costume, chega de enrolação e bora pro conteúdo. Olá pessoal da internet, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. E é aqui que, como você já sabe, irei te dar dicas e conselhos sobre como ser uma pessoa melhor, mais produtiva e de mais bem-estar com a vida. Agora, já indo direto ao assunto, a autossabotagem é um dos motivos que impedem as pessoas de conquistarem seus objetivos. Acontece, por exemplo, com estudantes que não têm êxito nos vestibulares, ou o medo da reprovação, muitas vezes, que faz com que a insegurança se instale em sua mente, e não é isso que a gente quer. Sabe quando dá aquele branco no meio da prova? Ou quando você esquece o que colocou no seu currículo no meio da entrevista de emprego? Então, isso tem muitas chances de ser um sinal de autossabotagem. Afinal, você se preparou tanto, por que não conseguiu se lembrar do conteúdo quando mais precisou? A Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa sobre o comportamento e constatou que o ato de se sabotar é mais frequente quando o nosso cérebro está no auge da atenção, e não nos momentos de cansaço ou distração. Isso significa que quanto mais o seu pensamento está direcionado e focado em algo, maior é a chance da autossabotagem. Bem interessante, você não acha? Mas agora vamos ao tema principal, ou assunto. O que é autossabotagem? Já falei um pouco sobre autossabotagem no início do vídeo, mas agora vamos entrar um pouco mais a fundo no tema. Para a gente entender melhor, vamos entender primeiro o significado da palavra. Auto é um prefixo, que é usado para designar que é algo próprio. E sabotagem é o ato ou efeito de sabotar, que significa dificultar ou prejudicar uma atividade. E como você já deve ter imaginado, a autossabotagem é agir contra si mesmo, ou seja, atrapalhar as próprias tarefas. Mas você deve também estar se perguntando, o que leva as pessoas a se sabotar? A autossabotagem pode ser consciente e, na maioria das vezes, inconsciente. A segunda forma, inclusive, é a mais comum e presente nas pessoas, pois vamos cair na real, ninguém quer se sabotar. Muitas vezes as pessoas nem se dão conta de que estão se sabotando, e a psicologia explica esse fenômeno. Estudos feitos ao longo dos anos por vários especialistas mostraram que a autossabotagem costuma ter origem em traumas vividos na infância e na adolescência. De maneira indireta e pode-se dizer inconsciente, as experiências se transformam em comportamentos negativos e sentimentos ligados ao fracasso. Assim, uma crítica feita por um parente próximo, ainda que de modo não intencional, pode provocar perturbações duradouras. Se, quando criança, alguém dissesse que você era muito tímido, é possível que tenha aceitado aquilo como verdade eterna, sem que de fato seja uma característica legítima. Mas agora, vou te falar um pouco sobre os tipos de autossabotagem, lembrando que existem vários, mas os mais comuns são a vitimização, que é o caso de pessoas encontrarem meios para justificar seus sofrimentos a fim de obter gratificações em troca. A negação, nesse comportamento de autossabotagem do indivíduo, ele nega suas próprias necessidades e desejos a fim de evitar a experimentação do fracasso. Também tem a culpabilidade. Ao se culpar constantemente, a pessoa evita enfrentar os julgamentos alheios, porém ela entra em um ciclo punitivo de autocobrança e, diga-se de passagem, desnecessário. Também tem a procrastinação, que é muito falado aqui no canal. Aqui, o autossabotador deixa tudo para depois. O costume de adiar as tarefas funciona como um mecanismo de defesa diante da sensação de incapacidade. A inconstância. Uma pessoa autossabotadora tem o hábito de não concluir o que começa. Assim, ela se protege não só do fracasso, mas também das consequências do sucesso. E o último, mas não menos importante e nem menos presente, é o medo. Sentir medo é algo comum e natural, mas ele se torna uma autossabotagem quando é excessivo e paralisante. Sendo assim, a pessoa deixa de fazer as tarefas diárias, simplesmente porque tem medo de errar ou medo de agir. E agora, eu vou falar quais são os sintomas da autossabotagem. De certo modo, esses tipos que eu acabei de falar são sintomas. E o mesmo indivíduo pode experimentar vários ou apenas um deles. Mas como identificar a autossabotagem de verdade? Bem, para reconhecer os sinais, procure perceber as situações que você cria e que o impedem de realizar algo que queira demais.
Se seu sonho é entrar em um curso de faculdade, por exemplo, mas você coloca empecilhos para cumpri-lo ou para justificar o seu insucesso, e diga-se de passagem, o seu fracasso, talvez você esteja se auto-sabotando. Mas o que fazer para eliminar esses sintomas? Certamente, anular os sintomas não é um processo fácil. O primeiro passo é conhecer que eles existem e que, para isso, o autoconhecimento é fundamental. Se você sente que tem se sabotado, dedique um tempo a si mesmo e reflita sobre os seus propósitos. Uma vez que você é capaz de identificar o que quer, fica mais fácil perceber quais são seus obstáculos que estão sendo criados. Mas existe realmente um tratamento para a autossabotagem? Embora o autoconhecimento seja crucial para anular os sintomas da autossabotagem, nem sempre é fácil praticá-la sozinho. Sendo assim, contar com a ajuda de um profissional é uma boa alternativa. Além disso, como a autossabotagem pode estar relacionada a traumas passados, um especialista em psicologia é capaz de auxiliá-lo não só numa descoberta, mas também em meios para erradicar essas crenças limitantes. Dessa forma, o acompanhamento com sessões de psicoterapia pode ser eficaz com o tratamento. Então, para isso, é só recorrer a um profissional dedicado à área. E agora vamos à melhor parte do vídeo, que é como parar de se autossabotar. Convenhamos, a vida já é repleta de desafios, e ser nosso próprio inimigo torna tudo mais difícil. Então, para derrotar esse adversário, ou nosso próprio adversário, vale colocar em prática algumas atitudes. Já indo, a primeira delas é: seja protagonista da sua vida. Vamos começar por uma dica que não pode ser esquecida nunca. Faça o que deixa você feliz. Não tome decisões ou faça escolhas pensando em agradar alguém. A necessidade de pertencimento e a busca por aceitação podem fazer com que você desvie do seu principal objetivo. Por isso, pense em você, viva para você. E eu sei muito bem que às vezes a gente não tem aquela animação ou disposição para mudar, ou até mesmo tomar uma atitude na nossa vida. Seja ela uma carta de demissão ou um término que você precisa realizar, pois vive diariamente em um ambiente cercado por toxicidade. E é exatamente para você que eu tenho um convite, que vai mudar não só o ciclo social onde você se encontra, mas irá mudar a sua mentalidade para se tornar alguém que um dia você sonhou ser. Tá, mas como eu vou fazer isso? Bem, foi com o e-book 13 princípios para mudar sua vida que eu mudei, não só o meu jeito de pensar, mas mudei o meu jeito de viver. E não fui só eu não, tá? Como você pode ver aí na tela, muitas pessoas que já receberam o e-book mudaram suas vidas para uma vida mais alegre, cheia de prosperidade e amor por aquilo que fazem. Já pensou em acordar todos os dias pré-motivado a fazer todas as suas tarefas, ou até mesmo gostar de trabalhar? Tudo isso você aprende no e-book. Fala aí, é uma oportunidade de ouro, não é? E é claro que o e-book é super acessível, custando apenas R$ 57,00, que é o que hoje, hein? Uma ida à pizzaria? E lembrando que caso você não goste do que viu, o que eu acho bem difícil, você ainda tem 7 dias para ter 100% do dinheiro investido direto na sua conta bancária, sem cláusulas ou letras miúdas. E caso você tenha interesse e queira mudar sua vida de verdade, é o primeiro link na descrição. Voltando ao tema principal, eu tenho mais uma dica, que é: conheça o seu propósito. Se você já colocou a primeira dica em prática, com foco em você, agora a gente pode continuar. E nada melhor do que reforçar algo que eu já destaquei antes. Para eliminar as crenças limitantes, é preciso entender o que move você. Em outras palavras, é necessário conhecer o seu propósito. Talvez não seja simples identificá-lo, mas com muita autorreflexão e autoconhecimento, você conseguirá ter uma boa dimensão de quais são seus desejos e demandas. E uma coisa que pode te ajudar é ter metas e uma estratégia clara. Certamente você tem um objetivo. Pode ser desde querer uma vaga de emprego na empresa X, ou passar no vestibular de tal faculdade. Ou até mesmo, seu objetivo seja deixar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal, pois assim você não perde nenhum vídeo dos vários que estão por vir. E assim o YouTube divulga o meu canal para mais pessoas que, assim como você, têm buscado ser uma pessoa melhor e mais produtiva. Agora, voltando ao assunto sobre os objetivos, você talvez não tenha clareza sobre ele ainda, mas o processo de autoconhecimento ajudará a reconhecê-lo. Depois de reconhecer o seu objetivo, você precisa alcançá-lo, concorda? É preciso criar estratégias, ou seja, formas de chegar até ele. O ideal, portanto, é definir metas menores e, então, conquistá-las aos poucos até alcançar o objetivo maior. Caso enfrente dificuldades nessa etapa, vale recorrer a uma metodologia bastante eficaz, as chamadas metas SMART. Trata-se de um conceito usado para criar objetivos específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Identifique a fonte da autossabotagem. O que causa esse comportamento em você? Qual é o seu gatilho? O
que te leva a procrastinar a mudança na sua vida e adiar os sonhos e se colocar em segundo plano. Mais uma vez, a autorreflexão é um caminho para se conhecer melhor e identificar o que gera a visão de posturas autodestrutivas. Trabalhe a autoestima. Geralmente, quem se autossabota tem problemas com a autoestima. Elevá-la é um dos fatores principais para evitar comportamentos problemáticos decorrentes das crenças limitantes. Afinal, quando há confiança e segurança em si mesmo, não há razões para criar empecilhos. Uma outra dica é fazer terapia. Como eu disse, a terapia é uma opção de tratamento da autossabotagem. Isso porque ela ajuda a reconhecer os motivos que desencadeiam esses sentimentos e contribui para aumentar sua autoestima. Uma dica que vale ressaltar é encarar a mudança com seriedade. Você precisa encarar as decisões da forma como elas merecem. Afinal, cada resolução para cada problema, por menor que seja, é capaz de mudar o rumo das coisas. Durante o percurso, é natural fazer escolhas não tão boas, e é necessário aprender a lidar com elas. Além disso, sem se arriscar, você não conseguirá chegar em lugar nenhum. Então dedique-se a todas as suas decisões. Haja com serenidade e responsabilidade. No mesmo sentido da dica anterior, aqui vai mais uma. A vida é feita de escolhas e precisamos encará-las de frente. Além disso, é importante ter seriedade e responsabilidade em todos os momentos. Portanto, seja maduro e pense bem antes de tomar as suas decisões. Busque o melhor possível, não a perfeição. A perfeição não existe. Se você tem uma concepção, comece a mudá-la agora. E é claro que é importante dar o seu melhor, mas isso não significa que você deva comprometer a sua saúde física e mental. Além disso, é fundamental saber reconhecer e celebrar as suas conquistas. Não fique pensando sobre como poderia ter feito diferente. Fique feliz por ter se dedicado e concluído a tarefa. Veja o fracasso como algo natural. Vez ou outra vamos fracassar, isso é natural. Assim como as vitórias fazem parte da nossa vida, as derrotas também, e o medo de errar não pode te paralisar. Por isso, não deixe que as suas inseguranças o impeçam de tentar de novo. Valorize o que tem de melhor. O fracasso sobre o qual acabamos de falar é pontual. Ele não vai se repetir sempre, porque você tem uma série de virtudes. Então, por que não focar nelas em vez de exaltar as suas vulnerabilidades? O que você tem de melhor, afinal? Uma boa prática é pensar em situações passadas nas quais você lidou bem para fazer desse exemplo a motivação para vencer novamente, sem se autossabotar. E uma última dica, que pode ser dado como dica de vida, é priorize as boas companhias. É importante assumir os seus defeitos, mas lutar para corrigi-los. Quando você se expõe a companhias tóxicas que colocam você para baixo, seus pontos negativos é que se destacam, o que aumenta a sua vulnerabilidade e a chance de se autossabotar. Fuja de qualquer relacionamento abusivo, seja o âmbito pessoal ou profissional. Aprenda a se perdoar e entenda que não controla o modo como as pessoas pensam ou agem. Tá, mas qual a conclusão disso tudo? Você identificou alguns dos comportamentos de autossabotagem? Você sente que está se boicotando? Bem, então está na hora de colocar tudo isso que eu te passei aqui no vídeo em prática, você não acha? Afinal, se você quer ter sucesso, precisa parar de criar obstáculos. Mas antes de sair correndo para anular os seus sintomas de autossabotagem, que tal deixar seu comentário aqui no vídeo e me contar o que achou? Ficaria muito grato se comentasse a sua opinião e até mesmo, se quiser, sugerir outros temas de vídeos para o canal. E é claro que se eu acatar a sua sugestão, irei te dar os créditos do início do vídeo. E, como você já sabe, esse vídeo está acabando. Mas espero ter te ajudado de qualquer forma. E é, de coração e mente, que eu desejo que você fique bem e até a próxima.